Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela sua graça, estamos aqui apresentando o programa Fé Perfeita, que é apresentado por esta emissora todos os dias e que leva até você a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem de um profeta, a mensagem de restauração, a mensagem de chamamento para retornarmos ao padrão da Bíblia e ao padrão do dia de Pentecostes. Eu espero que o que nós vamos propor aqui através deste programa possa ser de grande ajuda para a sua alma. Hoje nós temos a participação do pastor Messias, da cidade de Salvador, do estado da Bahia, e nós vamos juntos aqui pensar com você sobre o capítulo final do capítulo 11 do livro de Gênesis. Eu quero tomar o verso 10, estas são as gerações de Sem. Era Sem da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Pastor Messias, nós temos algumas coisas que são bastante interessantes. O profeta William Branham nos ensinou que a cada 7 anos Deus muda a vida das pessoas. Nós sabemos que o número 7 é o número da perfeição. E a cada geração, Deus também tomou, dentro dos números da Bíblia, 3, 5, 7, 12, para mostrar a nós algum sinal bastante interessante. Por exemplo, nós temos a criação com Adão. Vamos pegar o ato da criação extraordinária, o homem, a imagem e semelhança de Deus, para aqui na terra representá-lo. Então, nós vamos ter o 7º, depois de Adão, com uma grande participação e marco profético na história da Bíblia, não é? Sim, este é o Enoque, o 7º depois de Adão. Deus, disse o irmão Branham, ele é perfeito em 3 e adorado em 7. Foi em 7 dias que ele consumou sua obra. E desde então nós vemos que o 7 está ligado à adoração perfeita para Deus. Quando observamos na genealogia, nós encontramos que Enoque era o 7º depois de Adão. E contando de 7 em 7, nós vamos chegar até em Jesus Cristo, que é o nascido 63 depois de Adão. Você poderia dizer aos nossos irmãos o marco profético da vida de Enoque? 7º depois de Adão. Qual é a profecia que Enoque transmite para nós, para as pessoas que estão em casa agora? Pastor César, Enoque, ele andou com Deus e foi tomado e não foi mais achado. Enoque descobriu o caminho de saída deste mundo. Sem provar a morte. Sem provar a morte. Enoque, então, é a figura representativa de todos aqueles que haverão de deixar esta terra sem provar a morte. Certamente. Então, o 7º depois de Adão carrega esta grande luz sobre si. Depois nós temos de Enoque, nós vamos ter aí o Noé, que o profeta William Branham disse que é a figura assim. Enoque é aquele que é arrebatado, Noé é aquele que é salvo pela tribulação. Então, depois, quando Noé termina o dilúvio, desce da arca e toma o seu vinho e se embriaga, e seus filhos o seu filho vê nu, e os 2 outros cobrem a sua nudez, Noé profetiza 3 coisas. A primeira foi sobre Cão, quer dizer, na verdade ele nem chamou sobre Cão, sobre a descendência de Cão. Disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, vai servir aos irmãos. Depois Noé fala sobre Jafé, que moraria nas tendas de Sem, e disse que Sem seria senhor sobre seus irmãos.
Então, estas 3 profecias nos leva aqui para o capítulo 11, depois da divisão das línguas, né? Porque até então estava todo mundo junto, né? No mesmo lugar. E aí nós vamos ter a expansão demográfica de pessoas sobre o planeta. Exatamente. Então nós vamos ter aqui no verso 10 a genealogia de Sem. Aí a Bíblia agora passa a focar em cima dos descendentes de Sem para chegar no Abraão, não é? Lembrando que o Salá é o próximo 7 e o próximo 7 depois será Abraão. Abraão se encontra no capítulo 12 do livro de Gênesis. E o capítulo 12 do livro de Gênesis diz: Ora, o Senhor disse a Abrão. Aqui ele era chamado ainda Abrão, depois tem seu nome mudado para Abraão. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu hei de te mostrar. Pastor Messias, este versículo, ele é um versículo, se tomado historicamente, este versículo serviu apenas para Abraão, mas dentro da profecia da Bíblia, sai da tua terra e da tua parentela. Qual é a sua visão sobre este versículo? Isto é um chamamento, pastor César, para se cumprir um propósito de Deus. Porque durante toda esta linhagem, a linhagem de Sem, Deus tinha alguma coisa em mente. Deus tinha feito uma promessa que da virgem, da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, desde o Éden, Deus traçou um caminho e Deus estava zelando que cumpriria a sua palavra. Assim, ele chamou Enoque, que viveu a palavra, e depois disso, a sua descendência, sempre houve aqueles que defenderam, viveram pela palavra, até que chegou em Abraão. E Deus o chamou para manifestar a palavra. E para isso ele disse: sai da sua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que te mostrarei. Mas o objetivo de Deus não era só levar ele para uma terra. O objetivo de Deus era manifestar a sua promessa de dar o filho prometido da semente da mulher. Muito bem. Então aqui nós temos, para mostrar a você, amigo telespectador, que isto não é uma história. O fato é, assim como Deus tinha um foco em Abraão, Deus tem um foco em uma linhagem. Amém. Aqueles a quem ele antes conheceu, também predestinou, a estes chamou, e a estes justificou, e a estes também glorificou. Então você vê aqui o fato de Abraão. Abraão era um homem normal até os seus 75 anos, lá na cidade de Ur, e daqui um pouco Deus vem e cruza o caminho de Abraão, como está cruzando o seu que está me assistindo nesta hora. Talvez você nem saiba muitos acontecimentos que tomaram lugar da sua vida e que você sempre questionou. Por que isto é assim comigo? Por que sou diferente das demais pessoas? O que há na minha vida que não consigo acertar como os demais acertam? E aí você sabe o que é? Existe um foco, existe alguma coisa direcionada a você. E aí nós temos que da mesma maneira que Deus chamou a Abraão, Deus está chamando você. Você disse, mas Abraão foi chamado para sair da sua terra. E você também está sendo chamado para sair dos hábitos desta sociedade, desta terra, dos hábitos, dos costumes hereditários herdados da sua família, sabe? Da tradição, da religião, da maneira de viver, daquilo que Pedro disse que nós herdamos como tradição dos nossos pais. Chegou um momento de você entender que a Bíblia é tão perfeita que esta palavra do Senhor não é mais para Abraão, é para ti. Porque da maneira que Deus chamou Abraão, ele está convidando você também para sair. Abraão foi chamado e dele seria feita uma grande nação. Eu quero lembrar a você que, na verdade,
nós estamos aqui nesta programação trabalhando com esta linha eleita que vem aqui de Sem, para esta grande nação que Pedro disse: vós sois a nação eleita, o povo santo escolhido. E sabe que um eleito, o predestinado, o escolhido, o chamado, o justificado por Deus, ele não vem à terra apenas por vir, ele vem com a mesma missão de Abraão, ser uma bênção. Ele vem aqui e através dele, ele salva milhões de pessoas. Através de um eleito de Deus, muitas pessoas são alcançadas, são salvas do jeito que foram abençoadas em Abraão. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pastor Messias, um homem chamado por Deus para deixar a sua terra e a sua parentela para peregrinar para uma terra que nem sabia onde estava, nem quem era, porque isto era uma profecia que Abraão não conhecia. Por exemplo, Deus disse que Canaã seria servo de Sem, e Canaã era um dos filhos de Cão, não é? E, consequentemente, parente de Abraão, da mesma linhagem. Só que, lá na frente, na terra de Canaã, para onde Deus iria mandar Abraão, estava o cumprimento da profecia de Noé, porque lá embaixo, no vale do Sinar, estava estabelecido aquelas nações, os Ebuseus, os Eveus, os Cananeus, os Heteus, os Amorreus, todos aqueles, e na verdade eram descendentes de Cão, de Canaã, e agora o Abraão vai para se assenhorar daquelas terras, para cumprir o que Deus falou. O que Deus fala, ele cumpre. Então a peregrinação de Abraão, nesta direção aí, neste chamamento, é para uma finalidade. Agora, irmão Messias, houve muitos episódios para que isto viesse a acontecer, não é? Como acontece muitas coisas na vida das pessoas e elas não entendem por que estão acontecendo as coisas. Mas eu quero dizer a você que se você é um filho de Deus, Deus está trabalhando na linha da tua existência, para que sua palavra se cumpra, porque a palavra de Deus é perfeita. Você poderia citar alguns episódios da saída de Abraão rumo à terra de Canaã? Sim, pastor César. Primeiro ele teve que peregrinar. Deus mandou que ele fosse, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele levou então consigo seu sobrinho Ló. Isto foi um problema para ele. Entendemos então que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, nós devemos cumprir à risca aquilo que ele mandou. Se era para sair da parentela, ele não deveria ter levado Ló. E a atitude que ele tomou levando Ló lhe deu problemas. Foi aí que começou. Começou o problema, então, quer dizer que com isto você está dizendo aos nossos telespectadores que a maneira de Deus abençoar, porque Abraão veio para ser uma bênção, inclusive os parentes, não é numa convivência até promíscua, não é numa lambança familiar, mas dentro de uma linha, né? Os cristãos, eles são chamados para viverem dentro de uma linha, e esta linha de conduta, de alguma maneira, vai abençoar. Isto foi assim. Então, Abraão, na sua peregrinação, ele tem alguns altos e baixos, como os cristãos também têm, não tem? Sim. Nós temos momentos difíceis, e aqui está, Abraão estava sendo chamado para se assenhorar das terras de Canaã. Deus nunca teve pacto com Abraão no Egito, mas o Abraão vai no Egito. E a ida do Abraão no Egito, como é que foi? Pois é, ele primeiro leva Ló, começou errando. Isso mostra a condição do homem, não importa o quanto você tem errado, Deus cumprirá sua promessa, mas você pagará pelos seus erros. Então Abraão, depois de deixado esse episódio com o seu sobrinho Ló, ele vai para o Egito.
E Deus disse a ele, houve 3 grandes fomes. E quando a fome aconteceu, Abraão passou dificuldades e ele quis então resolvê-las. E para tanto, ele foi para o Egito. Mas quando foi para o Egito, o faraó olhou para a sua esposa, e ele havia dito que era sua irmã, porque temeu que o faraó tomasse a sua esposa, matando ele e casando-se com sua esposa. Então ele mentiu dizendo que ela era apenas sua irmã. Então o faraó tomou a esposa de Abraão e ele teve muitos problemas então para... Na verdade, ela era irmã de Abraão, não? Sim, meia-irmã. Meia-irmã, ela era filha do mesmo pai, Sim. Não da mesma mãe. E ele tinha tomado por esposa e ela era uma mulher estéril, né? Não lhe dava filhos. Então, ele desce ao Egito. Veja só, amigo telespectador, o que é que um erro causa e quando você tem um problema na sua vida, um erro na sua vida, haverá momentos que este erro te trará tanta angústia e você rogará a Deus para que aquilo passe de você, que Deus solucione aquele problema, mude aquela situação, e Deus não vai mudar porque aquele foi produto da sua decisão. Então Abraão desce ao Egito acompanhado de Ló. E depois ele volta ao Egito e ali então nós temos no capítulo 13 que Abraão se separa de Ló. Olha aqui agora a coisa começa a tomar o rumo que Deus queria originalmente. Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Então Deus não podia abençoar a Abraão enquanto estava misturado com Ló. Agora, a felicidade de Abraão e a diferença entre Abraão e Ló está fundamentada aqui. Deus nunca chamou Ló. Ló era um caronista. Ló era um oportunista. Ele estava ali de carona, pegando uma beira com Abraão. E por estar com Abraão, Abraão teve oportunidade de algumas vezes de abençoar Ló. E ele é abençoado, protegido e salvo por causa de Abraão. Então veja, meu amigo que está me assistindo em casa, o quanto a sua vida pode ser de bênção para a sua família. Porque a palavra de Deus é tão clara e tão precisa que você vai ver que mesmo não tendo um pacto familiar de viver misturado, de ter as mesmas ações, mas na hora do fritar dos ovos, na resolução final, isto tem um peso porque é assim na Bíblia. Deus nunca salva uma pessoa só. Deus ia destruir a terra com o dilúvio, mas não salvou só Noé. Salvou Noé e sua família. O pacto de Deus com Abraão era Abraão e seus descendentes, com Isaac e seus descendentes. Quando chega na finalização, você vai ver a Raabe vai ser salva com a sua casa. O Josué disse, eu e minha casa. E você caminha na saída do Egito, o sangue era aplicado para salvar a família. Então, quando você atravessa para o Novo Testamento, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então você não pode imaginar o que é a presença de uma pessoa escolhida por Deus dentro de uma família. O quanto aquilo resultará na finalização em bênção para aquela família, ainda que a família não te entenda. E Abraão, então, ele resolve se separar de Ló, e ele disse, dá para Ló a oportunidade. Isso aqui é muito bonito, né, irmão Messias? Porque ele diz assim, pode escolher. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Ele não questionava nada. Isso é característica de um filho de Deus, não ser briguento. Sabe, não ser ambicioso. Não estar brigando por nada. Ele disse, escolha, se você for para o norte, eu vou para o sul. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló encheu os olhos nas campinas verdejantes. Disse, pode tomar. Foi lá para a beira do Jordão e Abraão ficou cá em cima nos carvalhais de Manre, num deserto. Agora, que isto é o poder da fé. Que Ló estaria lá embaixo em Sodoma, mas o abençoado era o Abraão aqui no deserto.
Abraão estava tão descansado porque ele sabia que Deus prometeu abençoá-lo e que o deserto ia florescer para ele. Amém. O que a campina do Jordão não ia fazer por Ló. Não é assim? Então isto é uma mensagem para todos nós aqui que estamos olhando estas escrituras, sabe que o crente Abraão hoje, ele não é questionador, ele não está brigando por nada, questionando por nada, porque ele sabe que onde ele for, Deus estará com ele. Não é assim, irmão Messias? Desse jeito, a bênção de Deus repousa sobre os seus filhos. Não interessa a condição. Engraçado que geralmente o homem, ele procura o que é vantajoso para os seus próprios olhos. Diz a Bíblia que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim deles é morte. Desta maneira, Ló escolheu as campinas. Há um detalhe, pastor César. Eu estava lendo sobre isto. Ali, na beira de Sodoma, havia um rio, um lago ali, o Mar Morto, se eu não me engano, e haviam arbustos baixos. E ali moravam leões. Ele foi no lugar onde havia pastagens, então havia animais predadores ali. E o Abraão ficou no lugar seguro, habitando com suas ovelhas, porque onde tem muito mato, tem onde a caça se esconder. Foi desse jeitinho. Eles escolhem então o que é mais bonito aos olhos, mas onde há muita coisa e muitas árvores e muitos movimentos, o mal fica bem ali atrás, escondido. Muitas luzes, muitas fantasias, né? Muito devaneio, muitas cores, muito entretenimento. Isso tudo é uma maneira enganosa que por trás daquilo tem sempre uma armadilha. Exatamente. Então, nós estamos olhando aqui, ó, nosso tempo já acabou, já sinalizou que nós vamos parar. Mas eu estou estudando com você aqui a história do chamamento seu, representado na figura de Abraão. Se você quer ser abençoado por Deus, saia dos hábitos desta terra. Quais? Estas roupas, estas músicas, este palavreado, sabe? A maneira de criar seus filhos, a educação familiar. Olha, saia destas novelas perniciosas da televisão. Não deixe os seus filhos neste inferno ser este o modelo para o seu lar, para a sua família. Saia do sistema religioso desta terra, que na verdade é pagão, por acreditar em 3 pessoas na divindade, por ter um batismo falso, por ensinar um Natal pagão, por ensinar uma Páscoa, por levar as pessoas a uma cauterização de consciência. Saia desta confusão religiosa, dos hábitos e das tradições familiares, de cultos aos mortos, não é? De intercessão de santos. Todas estas coisas são pagãs e não têm validade diante de Deus. Então Deus está chamando você para abrir mão de tudo isto e para peregrinar para uma terra que Ele vai te mostrar, e tu serás uma bênção, e através de você, você e sua família serão abençoados. E abençoados serão aqueles que te abençoarem, e aqueles que levantarem-se contra ti não terão problemas contigo, terão problemas com Deus. Lembra-te, o Ló escolheu a parte bonita, e tem gente escolhendo igrejas bonitas, corais bonitos, pregadores com falas bonitas e sermões bonitos, mas tem uma coisa: Abraão escolheu a parte das campinas, sem muito floreio. Eu não tenho aqui nenhum floreio, eu não estou aqui oferecendo carro, nem melhoria de vida, não estou oferecendo nenhum destes floreios que a religião, e aparecem estes pregadores da televisão prometendo bênção. O lugar é seco. Ser cristão é peregrinar, ser cristão é uma vida de abnegação, mas tem uma coisa: Deus está com você e vai cumprir sua promessa, e é através de você que os outros serão abençoados. Sim. Eu não tenho tempo para prosseguir, mas quero chamar você: sai, é hora de sair, não é hora de entrar para o hábito desta sociedade e da religião moderna. É hora de sair para um lugar que Deus vai te mostrar. Qual é o lugar? O lugar é a palavra, o lugar é onde Deus está, o lugar é onde você possa ter companheirismo com Deus.
não são as religiões. Ló vai abominar as religiões. Sua alma justa vai gemer dentro de Sodoma, como tem muitas pessoas dizendo, mas minha igreja está errada, e as mulheres estão assim, e o pastor está assim, isso não está certo. Mas o Abraão estava tranquilo lá fora de Sodoma. Espero que isto possa ajudar você também a encontrar um lugar de segurança para você e sua alma. Meu tempo acabou e eu vou orar com você agora. Nosso Deus, estamos falando aqui a Tua palavra de coração para coração, chamando estas pessoas para abandonarem o que é belo, o que é atrativo, todas essas luzes e fantasias que aparecem todos os dias para as pessoas encararem a realidade, ainda que tenham que ficar no deserto, enfrentar os problemas, mas saber que o Senhor está conosco e que a promessa do Senhor será cumprida na nossa vida, tanto das bênçãos como da terra, da salvação, da possessão da vida eterna. Abençoe os lares e as famílias, eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém.